O exílio do Egito e os tempos de Daniel. Veja, agora a gente constrói aqui em cima do exílio do Egito e os tempos de Daniel. Então vamos somar tudo, ó, 210 mais 420 mais 105, 735 anos. A gente fez um cálculo, não é? Até que o Zorra surgiria. Agora o cálculo não está sendo mais feito em cima daquela questão, mas em cima do cativeiro, não é? Mais 420 mais 105, que é 735 anos. E, de acordo com a visão do exílio final, duraria 3 vezes e meia a duração do exílio no Egito. Porque um tempo, o primeiro tempo, é o que o exílio do Egito demorou. Então, veja lá, eu tenho 210, que é essa soma primeira, né? 3 vezes e meia, mais 2 vezes, 210 mais 210, 420, mais metade desse tempo, veja, metade de 210 é 105. Isso daria 735 anos. O que, gente, vai bater muito próximo, não é, com os 743 anos aqui. 7 mais 5 vai dar uma diferença somente de 12. Essa é a ideia aqui. Bateu bem pertinho. E, de acordo com essa visão, o exílio final duraria 3 vezes e meia a duração do exílio do Egito, não é? Que seria a esperança messiânica e o fim do exílio. Contexto espiritual, né? A Cabala e muitos comentaristas veem o exílio como um processo de tikkun, correção espiritual. Os tempos apresentam não apenas anos literais, mas também estágios da jornada do povo judeu para alcançar o retângulo espiritual e a harmonia divina. Para calcular o correspondente a 735 anos, e aqui a gente vai partir do marco zero, que a gente falou na outra aula, usados como ponto de partida e eventos mencionados na interrupção do sacrifício diário, e corresponde aproximadamente no ano de 592 da Era Comum, 6 anos antes da destruição do primeiro... Não, perdão, gente, anti-Era Comum. Aproximadamente 592, como a gente disse, né, um 592 negativo, partindo da divisão ali dos tempos, não é? Ou seja, anos antes da destruição do primeiro templo, em 586 antes da Era Comum. Agora somamos 735 aos 592, lembrando que ao cruzar o marco da transição da Era Comum para da antes-Era Comum, antes dessa Era Comum, para a Era Comum, não existe ano zero nesse calendário. É impreciso a colocação desse ano zero. Portanto, o período de 735 anos apontaria para o ano de 143 da Era Comum. Esse cálculo reflete um marco teórico relacionado ao fim do exílio final, e, de acordo com certas interpretações da profecia de Daniel, diz o seguinte: a gente agora vai fazer aqui a análise do que aconteceu nesse período, né? Depois vamos fazer outras análises. Aqui nesse ano, olha, de 132, veja, aqui era 143 a 135, bem pertinho ali, não é? A terceira rebelião judaica contra Roma, também conhecida como a Revolta de Bar Kokhba, ocorreu entre o ano de 132 e 135, era comum. Ou seja, agora o calendário já tinha sido mudado, porque era a ideia
do que teria sido falado em Daniel 7:25. Ele foi liderado por Shimon Bar Kokhba, houve um erro aqui que ele era Messias, esse apontamento foi o Rabi Akiva, que era a reencarnação de Jacob, uma fagulha da alma de Jacob, que também já havia errado esse cálculo lá atrás como Jacob. Existe toda uma conotação disso aí, a gente já tem aula sobre isso, quando Hashem aparece para Moshe e ele fala para ele libertar o povo, ele falou que não tinha ali, né, numa linguagem mais implícita, mais de Sode, que não tinha chegado 260 anos ainda. Porque a ideia era que os 10 irmãos eles tinham errado quanto o tetragrama. Mas aí o Eterno fala, não, tem 210 anos e vocês não erraram quanto o Yud Kei Vav Kei, vocês erraram quanto o meu nome Rie. O nome Rie, ele tem gematria 21, Aleph, Rei, Yud, Re, 21, que vezes 10 dá 210. E aí Moshe, então, entende que era o momento da saída do Egito. O incrível aqui é que nesses 210 anos é exatamente a gematria do nome do Ares. O Ari ele é conhecido como Ari, não é? E então Aleph, Reish, Yud, que vai dar exatamente 210 anos. Olha que coisa incrível. O qual o nome está várias vezes codificado na Torá, inclusive no início da Torá, na palavra Bereshit, nós temos o nome do Ares, ou Ari, ali codificado. O Ari, ele foi, eu posso dizer sem medo, o maior cabalista que já existiu. Né? O maior, porque ele é um fragmento da alma de Moshe, assim como Shimon Bar Yochai, e agora ele vem unicamente para trazer a Torá. Nesse período que ele existe, de 38 anos, e aí o Raim Vital, que estudou com ele por um ano e pouco, e trouxe toda essa maravilha que nós temos aí. Fora, muitas vezes, que o próprio Arizal fala que se esqueceu de muita coisa. Né? A capacidade também intelectual do Arizal do Raim Vital era inconfundível. E o Raim Vital ele fazia parte dessa peça, porque sem o Raim Vital, o Arizal não conseguiria ninguém que pudesse trazer perfeitamente o que ele tinha falado. Isso é muito importante, o que se fala e o que se entende. Por isso que tem que se prestar muita atenção, porque você pode pegar fragmentos, às vezes, de uma aula cabalista e misturar com outras questões que não têm nada a ver. Então, era isso que ele via no Shimon, no Arizal, né? O Arizal via exatamente no Raim Vital. Então, veja. Então, aqui acontece a primeira questão, Shimon Bar Kokhba, que era tido como Messias pelo Rabi Akiva, e que muitos judeus da época acreditavam ser um Messias destinado a restaurar a independência judaica. Durante o primeiro ano, os rebeldes obtiveram vitórias significativas, chegando a estabelecer um Estado judeu independente por um curto período. No entanto, o Império Romano, sob o comando do imperador Adriano, reagiu com forças esmagadoras e a revolta culminou na Batalha de Betar, onde Bar Kokhba foi morto e milhares de judeus foram massacrados. Estima-se que 580 mil judeus tenham perdido a vida durante o conflito, e muitas cidades e vilas foram destruídas. O Rabino Akiva, uma das figuras mais respeitadas do judaísmo, apoiava Bar Kokhba e proclamou como Mashiach. Após a derrota Rabi Akiva foi capturado pelos romanos e submetido a torturas brutais, tornando-se um mártir na tradição judaica. Esses eventos marcou o ponto de virada da história judaica, levando à dispersão, preste atenção, a dispersão ainda maior dos judeus para a diáspora e a proibição de práticas religiosas judaicas em Jerusalém. A Judéia foi renomeada como Síria Palestina pelos romanos, numa tentativa de apagar a identidade judaica da região. O ano de 143 na Era Comum, do calendário gregoriano, corresponde ao ano de 3.903, não é, do calendário judaico. Esse cálculo é baseado na tradição judaica de considerar o ano 1, não é, que é como equivalente a 3.761, que era comum no calendário gregoriano. Ou seja, um marco menos lá, não é?
O ano de 143 da Era Comum, no calendário gregoriano, corresponde ao ano de 3.903 do calendário judaico. No calendário judaico, esse cálculo é baseado na tradição judaica de considerar o ano 1, não é? Como equivalente a 3.761 em relação, ou seja, se você pega o marco zero, ali, o marco de quando começou o novo calendário, volta a 3.761, é a contagem do calendário judaico. E por volta do ano de 143 era comum, não é? Que era o ano de 3.903 do calendário judaico, o contexto histórico, tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo, estavam marcados para transformações significativas. É importante, não é, saber, no calendário judaico, o contexto histórico, tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo. Houve aqui, ainda não existia islamismo, começou a haver um embate aqui dentro de conclusões sobre a Torá e sobre isso. A separação dos judeus durante o século II, o cristianismo começou a estabelecer como uma religião. Veja, houve uma separação do judaísmo durante o segundo século. A gente está já, né, no ano de 143, e significa que a gente já está em 43 anos no segundo século desse marco, desse novo calendário. E, na verdade, para o calendário judaico era o ano de 3.903. E, assim, esse processo envolve a criação de dogmas próprios e formação de uma hierarquia institucional. Veja, aqui a gente volta para dar uma olhada no que a gente acabou de ler no livro de Daniel 7:25. O que diz no livro de Daniel 7:25? Ele falará contra o Altíssimo, molestará os santos do Altíssimo, ele pensará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues no seu poder por um tempo, de um tempo e metade de um tempo. No livro de Daniel, lá no 12, a gente vê que haverá um tempo de angústia e sofrimento. Aqui, gente, a gente deve compreender muitas coisas que aconteceram na história, estamos compreendendo. Os fatores que serão desfragmentados agora, tanto na temporalidade, quanto na intelectualidade, quanto dentro das visões do estudo da Torá, que devem ser agora absorvidos por nossas almas, para que a gente possa ter a assertividade daquilo que nós estamos falando. Não por mera fé, não por mera ciência, não por mera, convicção religiosa, mas implementando pontos certos, exatos, que coadunam tanto com a profecia, que é a parte espiritual, como também com a parte histórica. Porque a parte histórica da questão não deixa de ser espiritualidade, porque o homem é um ser espiritual. Dependendo do nível e do caminho que ele adentre, isso significa, não é, que a coisa toda aqui ela tem que ser realmente observada e também analisada, e depois tudo anotado direitinho, para que num próximo período a gente possa falar com mais assertividade, com mais interesse e com mais propriedade. Não usando o quesito, é isso, é aquilo, eu tenho fé, eu acho, não. A gente tem que usar o todo. Por isso que quando nós defendemos o Zohar, um cabalista ele tem que ser super inteligente. Porque a Torá fala, olha, as pessoas olharão para esse povo e vai falar, que povo inteligente, eles sabem. Sabe o quê? Eles sabem a Torá, eles sabem dançar com a Torá, eles sabem descodificar o que está escrito na Torá. Eles não estão apenas apegados àquilo que está escrito. E é por isso que a Torá manda. O Eterno manda a gente estudar a Torá, perguntar, interrogar, tanto é que os estudos da Torá entre rabinos é feito de responsas. Responsas são a ideia de que cada rabino fala e do que cada um pergunta. O próprio Zohar é um livro de perguntas. E chegaram, não entenderam uma parte da Torá, e foram lá, perguntaram para o Shimon Bar Yochai, etc. E o Shimon Bar Yochai vai falar que aquilo está ligado a Rohimá, Binah, etc. E aí você pergunta assim, mas a gente está falando de Sefirot? Sim, um homem é uma Sefirot. Seja ele na árvore do bem e do mal, não é, ou na árvore da vida, que é a Torá. É uma Sefirot. E cada homem
distintamente e também coletivamente, eles podem gerar a história. O que aconteceu em toda a humanidade foi gerada por seres humanos. Então, preste atenção. De contrapartida, eles pegaram a própria Torá, mexeram, como a gente vai ver, porque eles tentariam mudar o tempo, a lei, perseguiriam os santos do Eterno. E como eles perseguiriam o santo do Eterno? Naquela velha luta de que o Jacob foi lá, pegou a bênção de Esav ficou chateado e prometeu que ia matar Jacob. Foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo até hoje, porque a morte, como eu disse para vocês, a perseguição nem sempre é física. Ela também é psicológica, ela é espiritual, ela é invasiva, ela é uma discussão entre sábios de Torá e não sábios de Torá, que pegam um livro traduzido e querem colocar o que eles acham que é. Pois bem, segue-se aqui então. A questão agora é Macião de Sinop. Por volta do ano de 140 da Época Comum, Macião, influente pensador cristão, propôs a teologia que rejeitava, preste atenção, rejeitava o Antigo Testamento. Essa teologia, ela rejeitava o Antigo Testamento. O nome pejorativo de Antigo Testamento é porque é algo que não tem mais validade, é para lá. Não tem um testamento antigo vai ser substituído por um novo pensamento. Então, esse cristão, chamado Macião de Sinop, nesse ano que a gente está vendo, a gente bateu lá com o ano 143, etc. Aqui, nós trouxemos aqui já, está vendo, 143, enfim, aqui no de cima também deu 143. Então, veja, e o Deus, ele rejeitando o Antigo Testamento, veja, bem aqui, vamos botar em letras maiúsculas aqui, e ele rejeitava também quem? O Deus, não é? E o Deus do judaísmo. Então, ele aqui, ele fez o quê? Ele fez o que está aqui em Daniel, gente. Veja, está batendo, a história aqui que está batendo para a gente é certinha, ele rejeitou, ele fala lá palavras contra o Altíssimo, tá vendo? Aqui a gente tá falando assertivamente com vocês. Então, o que esse Macião de Sinop fez no ano de 140? Ele propôs uma teologia que rejeitava, anulava o Antigo Testamento. E o Deus do judaísmo. Então, esse Deus, veja, quando eu falo para vocês que existe isso dentro da alma do cristão, existe. Eles negam o Deus do velho do judaísmo. Por quê? A ideia é que a Torá é um livro de leis, que é pesado, que não sei o quê, que as pessoas apedrejavam as outras pessoas, e, enfim, porque não entenderam os Zohar. Aí diz aqui, ele defendendo que o cristianismo, está vendo? Exatamente, o cristianismo deveria se basear unicamente e exclusivamente nos ensinamentos de Jesus, tá vendo? Só lá aquilo tudo tinha passado. E os escritos de Paulo. E essa visão foi considerada herética, não é? Pela maioria dos cristãos da época, mas influenciaram debates teológicos. A questão aqui, outra questão que a gente pode colocar, e a gente vai entender depois, mais na frente, essa conotação, a ideia aqui é a seguinte, Paulo, na linguagem ali de um nome judaico, que não se sabe muito bem se esse personagem existiu, não existiu, sei lá, enfim, existe aí uma coxa de retalhos, ele era chamado de Shaul Hachalia. Shaul Hachalia, e o Shaul é um nome muito complexo dentro da Torá, principalmente naquilo que diz respeito ao primeiro rei de Israel. Um Shaul era também da onde nós era um inimigo de Davi, e Shaul era também o nome Sheol. Mas o que importa aqui é que ele muda o nome para Paulo. A ideia aqui é também nacional. Veja, eu sou de uma nação judaica, eu, então, não estou satisfeito com a minha posição, por isso que ele fala lá que eu fui criado aos pés de Gamaliel, que é mentira, não existe nenhum registro de Shaul Hachalia estudando aos pés de Gamaliel, e era judeu dos judeus, etc, etc. E aí agora eu abandono isso tudo
e me torno um romano. Assumo o nome de Paulo. A influência de Paulo dentro da Torá é uma das maiores que existe. Tanto é que ele não foi de verdade um discípulo, mas se chama discípulo, mas a ideia é que o nome Paulo, em grego, é pequeno. Veja, preste atenção, quando a gente vai lá para a visão de Daniel, daquele dragão, eis que surgirá um chifre pequeno. Está entendendo aqui, gente? Eis que surgirá um chifre pequeno. A gente está debatendo sobre Daniel 7,25, avançou um pouquinho, ou talvez no mesmo texto que fala ali, eu não, tem que voltar aqui e dar uma olhada, e esse chifre pequeno que surge é Paulo. Paulo era, não é, um judeu, e ele, então, né, surge ali, não é? E aí aqui a gente tem, né, que esse chifre pequeno vai surgir. Então era um ser terrível, né, com garras, dentes de ferro, garra de bronze, esmagava, devorava os restos mortais, e dos 10 chifres, uma cabeça, né, em sua cabeça, um novo que brotou, ou seja, um novo chifre, para o qual caíram 3. O chifre tinha olhos, uma boca que falava arrogantemente, o que era mais notável em seus semelhantes. Então, aquilo que estava ali, aquele novo chifre que nascia, que é Paulo pequeno, não é uma coincidência. Até porque isso se disseminou. Agora, veja, eu observei aquele chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. E aí, no próprio Novo Testamento, se você começa a ler o livro de Atos, a discussão de Paulo com Pedro, sobre que Pedro, na frente dos judeus, se comportava de judeu, atrás dos judeus se comportavam, etc. Isso vai se desenvolver até sobre a linguagem de Cacheruti, porque se isso for levado a sério, essa questão de Cacheruti, Pedro ele não come, não é? Ali no Novo Testamento ele não come, desce um lençol cheio de animais impuros, ele está indo na casa das pessoas ali, ele fala, não, eu nunca comi coisa impura nenhuma, e nem vou comer. Lá na frente, ali com essa construção, veja, antagônica entre aquilo que o judeu acredita, né? E aquilo que é a Zorra e aquilo que é a Cabala, tem muita diferença, mas vamos aqui nos fixar, né, dentro dessa ideia. Então, ele não come. E aí a gente também tem a questão de que ali não se estava falando de comida, mas de algo espiritual. Tudo bem. Lá para frente, lá no livro de Atos 15, etc., vai ser dado ali um conselho, olha, vocês vão na feira, comam de tudo e comam sem, né? E depois você vai nas sinagogas, está claro lá no livro de Atos, vocês vão na sinagoga onde é ensinada a lei de Moshe. Então, a ideia ali era que eles estavam se convertendo e que eles iam lá para as sinagogas para aprender a lei de Moshe. Agora, depois, Paulo vai falar contra a circuncisão e depois ele acaba circuncidando uma pessoa, que era filho de um pai romano com uma mulher judia. Eu não lembro o nome aqui, lógico. Depois disso, ele vai falar também acerca desse kasherut. Kasherut na Torá tem a ver com comida espiritual, comida de estudo. Porque é o que acontece com Rava lá atrás. O serpente oferece a ela uma comida. A comida que ele oferece a ela é a seguinte, olha, Deus passou por aqui, comeu dessa árvore, que não é algo literal, e ele se tornou Deus. Ou seja, a ideia ali é implementar que Deus era alguém que dependia de alguma coisa e que havia sido um ser humano e que mais na frente se tornou quem ele era, justamente pela questão de ter comido do fruto, que é altamente contrário à Torá, porque a Torá fala de um Deus que criou tudo, ou seja, ele não depende de nada. Ele não depende de comer, de estudar e etc. E lá na frente, no livro de Apocalipse, vai ter um embate forte com essa questão dentro do que eles mesmos pensam. E lembrando que aqui a gente está fazendo uma construção em níveis religiosos, etc., o que não coaduna exatamente com o que o Zohar diz. Agora, veja só, lá no livro de Apocalipse fala que os demônios estavam entre as aves impuras, etc., etc. Se havia sido purificado,
não deveria ter usado essa linguagem de árvores impuras, demônios, etc. A gente sabe que a linguagem de aves ou qualquer animal na Torá está falando de anjos. Né? Pois bem, e, enfim, a gente tem aí uma construção, não é? A um nível mais peixe desse desenvolvimento desse pequeno chifre, conforme a gente está vendo aqui, que trouxe hoje sobre nós toda essa construção que nós temos sobre a nossa história religiosa. Veja, Paulo. Então, quem fez isso? Rejeitou o Novo Testamento. E ele não aceitava o Deus de Israel, ele aceitava esse novo Deus. Né? Então, ele só aceitava exatamente os ensinamentos do JC e de Paulo, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver um com o outro. Os ensinamentos de Paulo não batem com o ensinamento de JC. E a construção textual de todos esses textos, eles dão a ideia de que eles não foram construídos por uma mesma pessoa, porque todo mundo, veja, até mesmo nossos sábios que tinham as linguagens da cabala espiritual, eles não tinham o mesmo filtro, eles não tinham o mesmo crivo. Se você lê Jeremias é uma coisa, Isaías é outra, etc, etc, e aí não tinha nada que ver com essa construção. Você não pode misturar os textos dele, porque você vai ver cada um escrevendo, cada um na sua linguagem, um mais rígido, o outro mais, sabe, mesmo sendo espiritual. Então, quando você pega esses textos bíblicos, segundo, né, grandes estudiosos, pessoas que mexem profundamente com exegese, etc., que não é o nosso caso, se pega ali e vai ver que não foi a mesma pessoa, e através de documento você encontra ali na Igreja Católica alguns apontamentos de algumas coisas que foram inseridas e colocadas tempos em tempos, dependia da questão toda. Então, veja, essa visão foi considerada herética pela maioria dos cristãos da época, mas influenciou muitos debates teológicos. Então, a gente viu aqui agora que surgiu ali, na primeira instância, essa guerra intelectual contra a Torá, porque no Velho Testamento é Torá, lei, e haveria também, não é, uma guerra contra as leis. Isso a gente está falando de Daniel 7:25, e vendo na história tudo isso se massificando, e, assim, contemporaneamente é a mesma coisa. A gente não pode também... eu já participei de muitos debates em relação, né, a questões teológicas, o que eu acho totalmente agressivo para a nossa alma e totalmente longe do que a Torá ensina, porque discussões não levam a nada, provar que eu sei ou não sei não levam a nada, e tentar o convencer o outro não leva a nada, porque isso é ego, não é ego, enfim, o que leva as pessoas a entenderem é o estudo. E eu já vi pessoas xingando o Deus do Antigo Testamento. Então, inclusive, o próprio JC falando que o povo judeu que estudava a Torá, a ideia ali, eram filhos de Satã, seu pai. E muitas vezes Moshe é chamado desse nome. Aqui a coisa é de uma maldade, veja, mas a gente viu que os 10 chifres surgiriam. E, na verdade, esses 10 chifres que estão lá são os imperadores principais lá dos romanos. Então, na verdade, houveram 15, né, 15 ali, mas existiram 10 principais. Então, esse nível dessa força espiritual que já estava padronizada para descer, porque a própria humanidade, não vai começar assim. Então, cita-se lá no início, né, Augusto, que foi no ano 27, antes-era comum, não é? E reinou até ali 14, depois da Era Comum. Depois vem Tibério, 14 anos depois da Era Comum, até o 37 da Era Comum. Vem Calígula, que vai reinar de 37 a 41 da Era Comum. Cláudio, que vai reinar de 41 a 54 depois da Era Comum. Nero, que vem agora de 54 a 68 depois da Era Comum.
Vespasiano, que vai estar ali em 69 a 79, depois desse marco zero da Era Comum, Tito, que vai estar de 79 a 81, depois da Era Comum, ele comandou a destruição de Jerusalém, não é? Foi ele. Então, ele também foi quem governou durante a erupção do Vesúvio. Tudo isso, olha, a gente deve ver que são coisas incríveis. Domiciano, do ano 81 da Era Comum 96, Trajano, de 98 a 117, o 10º foi Adriano, né? Ele construiu muralhas, etc., promoveu a cultura e a arquitetura. Marco Aurélio, que reinou de 161 a 180 da Era Comum, Cômodo, de 180 a 192 depois da Era Comum, e Diocleciano, né, do ano 284 a 305 da Era Comum, Constantino o Grande, que a gente sabe muito bem, que reinou de 306 a 337, e Teodósio I, né, que é o 15º, de 379 a 395. E assim, esses são os 15 imperadores, tiveram mais, né, mas os que mais se implementaram ali. Então, veja, Paulo surge nessa coisa, lutando contra os judeus. Tem momentos que Paulo ele é totalmente contra a Torá, por isso que essa ideia de Marcião não é uma ideia assim muito longe do cristianismo, não. Tanto é que o próprio cristianismo eles têm ojeriza a Torá. Eles falam que quem está seguindo a Torá está sob julgo. E, na verdade, o grande pecado do cristianismo não é você pecar. Na verdade, eu já ouvi pastores falando que você deve pecar, e existem questões dentro da lei do sistema deles que levam as pessoas a pecar. Inclusive, existiram muitos cristãos que pecavam, cantavam, faziam orgias sexuais para receber o Espírito Santo. Isso, depois a gente vai chegar à história de Rasputin, porque a gente vai percorrer pela história total e geral de tudo que a gente está falando aqui. Então, hoje o dia ele vai ser pleno de ensinamentos em relação a toda essa construção teológica e espiritual que aconteceu nesse tempo. Então, veja, aqui houve a expansão do cristianismo, missionários cristãos começaram a continuar a espalhar a mensagem de Jesus, especialmente entre as comunidades gentias do Império Romano, enquanto enfrentavam perseguições ocasionais. Aqui tem que se ver que a gente está lidando com textos, não é, que as pessoas escrevem o que querem. É complicado, né? A gente tem que procurar mais relatos históricos, porque geralmente essas coisas não aconteceram. E quando se fala, por exemplo, que Paulo perseguia os cristãos quando era judeu, olha isso. E que quem morreu lá na peça foi o Judas, olha isso. Judas judeu, os judeus perseguiam Paulo, e aí eles massificam isso como se fosse que o judeu perseguia os cristãos. Então, eles perseguiam os cristãos. Veja, o judeu em si, ele não fica indo atrás de outro judeu para ver se ele está seguindo a Torá ou não. Ninguém fica matando ninguém porque segue a Torá ou não. Até porque não existia poder no povo de Israel para isso. Eles estavam sistematicamente vivendo o que Daniel está falando. Eles seriam perseguidos. O judeu estava preocupado em guardar a sua cultura, enfim, e houveram vários judeus que foram para outros lados, vários grupos de judeus, inclusive os judeus essênios, não é? Que eram judeus que iam mais para o lado de Roma, era o governo, era aquela coisa toda. Então, e aí se criou a ideia de que o judeu juntamente perseguia os cristãos, e o judeu não está nem muitas vezes preocupado, ele está preocupado com o judeu, não está preocupado, até hoje assim, e não está preocupado com os góis. E estão certos.
Porque é uma perda de tempo você ficar discutindo com as pessoas que não querem, ou que estão com a cabeça tão enrolada por não estudar, e isso aconteceria, está na história. A mesma questão que se implementa, e a gente vai ver mais tarde, é que lá no Novo Testamento diz que quando o JC ia morrer, os judeus falam que o seu sangue caia sobre nós. E aí fica uma questão, porque toda hora o cristão pede para ser coberto pelo sangue lá, desse despacho humano, não é? Toda hora, na espiritualidade deles. Veja, tudo isso foi massificado por sincretismo religioso. Tudo isso foi massificado. A história do Novo Testamento é um apanhado da história de outros deuses pagãos, que já existia, inclusive, no Egito, o Deus Cordeiro. A gente tem no nosso canal uma aula sobre isso, mas a gente vai repetir essa questão desse abate do animal do Cordeiro. Mas o judeu é sentenciado por isso. Inclusive, a gente já tem no nosso canal a aula de que o Novo Testamento é um livro antijudaico. Se é antijudaico, é anti-Torá. É totalmente anti-Torá. É totalmente anti o divino. E, lógico, que dentro desse novo olhar, essa nova... misturaram filosofia, etc., sincretismo, a Torá ela foi toda descodificada do seu contexto original, criando hoje o que nós estamos vendo por aí. Quando a gente fala dessa questão, a gente vai estar muito ligado a questões amplas aí, porque pode ser que alguém seja doutor de história, conheça, mas se ele tem uma fé e se ele está ligado a essa espiritualidade, um ponto que é mostrado ali já não tem importância para ele, porque ele está ligado à fé, ele começa a construir, não é assim, de repente, e sempre o porém é que tira você da assertividade de todas as coisas. Preste atenção. Então, ele aqui já começa a quebrar aquele tempo do Shema, já o Ain no Dalit, ou o Shin no Dalit, uma árvore de shades, de demônios. Não pensem que é diferente, não pensem que é filosofia, não pensem que isso aqui é brincadeira. Veja, eles serão entregues na sua mão. Veja, eles serão atacados. Veja, eles serão destruídos. Veja, surgirão esses 10 chifres. Isso num pequeno versículo de Daniel. A gente está tirando todo esse estudo aqui. Veja que também, não é? A gente tem aí toda uma construção certa dentro da Torá, porque o que está lá é profecia, e o que aconteceu é realidade, escrita pela história. Eu não posso pegar a coisa e só olhar, está escrito isso aqui. Apesar de que só um olhar não é, superficial sobre a questão, não dá para negar. A Torá foi extinta, a gente está olhando ali para o marco zero da história em relação a esse novo calendário. Não, Paulo fala, não, eu considero a Torá como adubo. Não é isso que ele está falando. Adubo é o quê? É a podridão daquilo, de algo que apodreceu, passou por uma decomposição, e etc., e agora está boa. Ou seja, estava muito ruim, agora melhorou, porque a alma do homem estava doente. E aí ele insere isso e vai colocando, através de filosofias, ideias, etc., tem a espiritualidade de lá também, a gente sabe, e isso foi crescendo. E em Marcião aqui a gente tem, então, essa questão. E isso não morreu lá atrás, porque a gente está falando de pessoas históricas em relação a quando isso acontecia. Aqui a coisa vai se capilarizar por toda a história, como nós iremos ver. É lógico que se eu pego aqui 2 páginas de perseguição da igreja aos judeus, eu não vou conseguir dar uma aula para vocês, porque só de leitura, olhando assim, a gente demoraria muito tempo. Veja, a gente tem aqui 26 páginas de estudos. A gente está ainda na 4ª página. Vamos continuar aqui.
Aí o judaísmo, né? Isso foi o que aconteceu nesse tempo em relação ao cristianismo. O judaísmo, o que aconteceu, o que a gente já leu, mas vamos repetir. Após a revolta de Bar Kokhba, a revolta de Bar Kokhba foi de 132 a 135, contra o domínio romano, havia sido esmagado, resultado numa devastação significativa para as comunidades judaicas na Judéia. Muitos judeus foram exilados e Jerusalém foi transformada em uma cidade, veja aqui, ó, ela foi transformada, quem foi? Ó? Jerusalém foi transformada aqui, ó, transformada em uma cidade romana. Olha Daniel se cumprindo, tá vendo? E ela era chamada de Aélia Capitolina, esse era o nome, proibindo os judeus de viver lá. Foram expulsos. Então, a Aélia Capitolina, tá vendo? Exatamente era o nome que era chamada, proibindo os judeus de viver lá. Eu tenho certeza absoluta. Se eu pego e boto isso para o hebraico, se eu vou caçar na Torá, eu já vou achar isso codificado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que os nossos estudos eles são feitos com assertividade, eles são feitos também com pesquisas, para que a gente não possa nem substituir o espiritual pelo laico e também não deixar de usar a ciência e o laico em relação à Torá. Porque é preciso. Porque a Torá é um livro de profecias, não de profecias como as pessoas imaginam, onde a pessoa adivinha o futuro de alguém, ou amanhã você vai ganhar um carro. Não é nada disso. A própria Torá está falando sobre o organismo da própria Torá em relação às almas desse mundo. Se alimentar de kasherut é se alimentar da pura essência dessa Torá também, com a palavra que é baseada na própria Torá Emet, Aleph, Mem, Tav, primeira letra, metade do meio da letra e a letra final, Emet. E aí é 441, que vai dar 9, verdade, ou seja, qualquer número por 9 tem que dar verdade. Nenhum nível da Torá vai me trazer a achar que existe outro Criador. Pelo amor de Deus. Tanto é que tudo é sentenciado em cima ou de 10 ou 100. Veja, 10, 1 mais 0, 10. 1 mais 0 mais 0, não, perdão, 1. E aí também 1 mais 0 mais 0, 1. Um Deus. Acabou. Mas a ideia filosófica, inclusive na criação do tal Logos, que altamente já é discutido, não lembro eu, dentro dos escritos, em aramaico pelos sábios, portanto, está dentro do Zohar, que é algo negativo. Por que é algo negativo? A ideia de que Deus criou alguma coisa para criar, no sentido de que essa questão existe. É lógico que tudo que é criado existe aquém do eterno, mas que essa questão, por causa da questão do logos, verbo que cria, ele tira totalmente a ideia geral do que é a Torá. Porque a Torá em si, ela é uma construção do que é espiritual usando as letras hebraicas, que são, na verdade, uma construção do que Deus quis colocar para nós na construção da nossa alma, da visão do divino, da história dentro do divino, e tudo que fizeram lá foram destruir a Torá, criando agora um aspecto de guerra entre seres humanos, seja no âmbito político, no âmbito religioso, porque a política capturou a religião e a religião capturou a política, e sempre foi assim. Porque a questão do medo do pecado, a questão do controle mental, onde ninguém daria vida, dificilmente, né? A pessoa daria vida se não existisse um fator religioso atrás. Ou seja, se você morrer, você vai estar lá entre os deuses, ou você vai para tal lugar, se você fizer algo ruim, você vai para tal lugar. Mas tudo isso também foi roubado da Torá. O desenvolvimento do judaísmo rabínico, com o tempo destruído, veja, assumiu agora uma nova roupagem. E o sacrifício diário interrompido,
o judaísmo rabínico começou a se consolidar como a principal forma de prática judaica. Os rabinos focaram a interpretação da Torá na criação de tradições que substituíssem os rituais do templo. Veja, tradições. Preste atenção, gente. Em nome do Deus de Israel, preste atenção. Veja, os rabinos focaram na interpretação da Torá e na criação de tradições que substituíssem os rituais do templo. Houve uma substituição. É claro aqui, e é claro na história. Vamos continuar aqui. A diáspora dos judeus, as comunidades judaicas na diáspora começaram a se expandir e se adaptar às culturas locais. Então, eles se expandiram e se adaptaram às culturas locais, enquanto mantinham sua identidade religiosa e cultural, que agora não era mais em cima da Torá, mas não é, em cima não é, das tradições, da criação dessas tradições que substituíram os rituais do templo.